Olá, caros amigos, sejam bem-vindos à quinta edição da BMTV, que continua a suscitar algum interesse por parte de muitos users. Muito tem sido o feedback que me tem chegado, não só nos fóruns que todos podem ler, mas também em privado, por mensagens e conversas que têm comigo. Quero aproveitar para convidar toda a comunidade do Ball Manager que esteja interessada em participar na BMTV a que façam os seus próprios trabalhos e que me enviem. Eu vou passar aqui várias vezes um e-mail para onde vocês poderão escrever-me com propostas e sugestões. Vocês podem gravar um ficheiro áudio, podem fazer uma montagem em vídeo. Se for muito pesada, basta simplesmente utilizar o WeTransfer e facilmente eu recebo os vossos vídeos, onde vocês podem fazer uma espécie de rubrica da vossa autoria, para depois eu poder fazer uma montagem para a BMTV. Estão aqui algumas sugestões interessantes que têm surgido. Eu vou destacar aqui duas que são complementares. O Hugo, da equipa Big Bang, descreveu algumas palavras simpáticas, as quais agradeço, e onde fez uma sugestão que dizia uma crónica ou simplesmente passar imagens durante o vídeo em que se mostrasse transferências as mais caras do mês, ou o jogador com mais golos, o jogador que tem mais assistências de todos os campeonatos, a equipa mais velha, etc. No fundo, aquelas curiosidades que só quem é sócio consegue ver. Isto foi uma sugestão e simpática e que nós agradecemos por parte do Hugo da equipa Big Bang e que o Nuke do Sporting Mangualde acrescentou, dizendo precisamente, sublinha e acrescento, e uma rubrica sobre a história do Ball Manager, pequenas homenagens a treinadores, equipas ou outras curiosidades que fizeram história no Ball Manager. Fica a dica para que este trabalho seja dividido por todos, porque isto feito por uma só pessoa naturalmente não é tão fácil quanto isso, e se dividirmos o mal pelas aldeias, como se costuma dizer, torna-se mais fácil. Fica a dica, está a passar aí um e-mail para onde me podem enviar ficheiros áudio, ficheiros vídeo, com as vossas montagens. Portanto, podem trabalhar para enviar para a BMTV, que com certeza irei ter todo o gosto em fazer uma montagem com os vossos trabalhos, de forma a que o BMTV seja, como eu sempre disse, algo de todos e não meu. Nunca pretendi que fosse meu, apesar da iniciativa, mas isto, se for trabalhado por todos, torna-se engraçado, desde que haja com certeza bom senso, coerência, cuidado com a linguagem, aquelas coisas simples que toda a gente sabe. Somos todos crescidos, sabemos bem o que podemos ou não podemos fazer. Portanto, fica a dica, e este tipo de sugestões, como o Hugo e o Nuke deram, são realmente muito boas. Por isso, façam uma montagem áudio, uma montagem vídeo. O meu e-mail está aí a passar, jorgecmcaldas@gmail.com. Enviem-me através do WeTransfer, que assim podem enviar ficheiros de maior dimensão. Se quiserem gravar um ficheiro áudio, é mais simples e é menos pesado, portanto não ocupa tanto, podem utilizar diretamente pelo e-mail. Fica também a dica que podem utilizar programas tipo o Audacity, que é um programa gratuito e que vocês conseguem facilmente trabalhar em termos de áudio. Fica a dica para que todos possam colaborar. Das sugestões que nos chegaram, houve uma muito curiosa, e que pelos vistos várias pessoas dizem que o fazem. Eu pessoalmente confesso que ainda não experimentei, mas que supostamente tem funcionado, e é algo que vou divulgar para que quem quiser experimentar possa experimentar. Não me parece que seja algo que preocupe a administração, porque todos nós sabemos que esta história do valor limite da direção no que diz respeito a adquirir jogadores não é algo preocupante. É preocupante foi aquilo que nós noticiamos no último BMTV, quando falámos que tem que se ter algum cuidado para efeitos de compensações em compras e vendas de vários jogadores, vender lixo a preços mais elevados, porque depois, com o efeito loop, outros jogadores lixo poderiam ser valorizados à conta dessas situações. Isso sim é que não é permitido. Esta sugestão, esta chamada de atenção, esta dúvida, chamem-lhe o que quiserem, tem a ver com a possibilidade dos jogadores, quando nós queremos fazer uma proposta, isso foi debatido no fórum recentemente, quando queremos fazer uma proposta para um jogador
cujo limite da direção é o dobro do seu valor Ball Manager, ou seja, se o jogador valer 500 mil, a limite da direção há de ser 1 milhão, mas imaginem que chegamos a acordo com quem está a vender, que o valor do jogador é de 2 milhões, a questão do limite da direção pode ser ultrapassado, como já nós falámos, colocando, por exemplo, por 1.999.000 em leilão, comprar já 2 milhões, mas também pode ser fazendo uma proposta por um valor mais baixo, dentro do limite da direção, e depois ir editando a própria proposta que nós fizemos, fazendo subir o valor gradualmente. Portanto, esta informação não está confirmada, repito, é uma informação não confirmada, que aproveitamos através da BMTV para perguntar aos users e a quem vê o BMTV se efetivamente conseguem fazer isto. Ou seja, tentem comprar um jogador que a vossa direção tenha como limite mais baixo do que aquilo que é o valor que supostamente é o acordo para o comprar. Façam a proposta mais baixa em primeiro lugar, ou seja, dentro dos limites da direção, e depois tentem editar esse mesmo valor para ver se dá ou não. Não há nada como ir fazendo estes testes também para ajudar a administração a perceber a existência de bugs ou não, para coisas que podem ser eventualmente corrigidas. Nesta situação sabemos que não é nada por aí além, portanto não é tão grave quanto isso. Outra situação também importante que várias pessoas nos perguntaram: o que é um jogador chouriço? Eu vou colocar aqui em imagem o exemplo de um jogador chouriço que tem como quase 3 milhões de valor BM e, no entanto, a maior parte dos jogadores não dava nem 50 mil por ele, porque realmente é um jogador com valores baixos, é um chouriço, porque tem os skills todos distribuídos sem ser bom a rigorosamente nada. Tem um bocadinho de cada, mas que acaba por não fazer a diferença e, como tal, é um verdadeiro chouriço. É preferível ter os skills nos atributos certos. Já falámos, por exemplo, muitos dos catedráticos consideram que há 2 skills, e quem quiser contrapor isto da BMTV poderá fazê-lo no fórum, mas dizia eu que há 2 skills que muitos mestres da tática dizem que não vale quase nada. Que falamos do skill dos remates de longe e do skill de passos longos. São 2 skills que muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, os grandes treinadores não dão qualquer importância em nenhuma das posições, inclusive até avançados. De qualquer maneira, é tudo discutível, como é normal. Isto não é uma ciência exata e cada um tem a sua opinião, que todos naturalmente temos que respeitar. Por último, não vamos alongar mais, vamos passar a uma conversa na rubrica Entrevistas com o Presidente, com um treinador muito simpático que aceitou o convite de dar a voz a um bloco de jogadores que estão há menos tempo no Ball Manager, e esta foi uma forma que pessoalmente tive para tentar ajudar a tornar públicos as intenções, os desejos, as necessidades e o modelo de pensamento dos mais jovens, porque falamos de um treinador que tem pouco mais de 300 dias de Ball Manager, o que naturalmente, comparado com treinadores com 1400, 1500, 1600 dias, com certeza que é uma diferença muito grande e ajuda-nos a perceber quais é que são as reais necessidades e o que é que cada um pensa. É uma entrevista, uma conversa, perdão, um bocadinho longa, mas que vale a pena ouvir para que todos possamos perceber, repito, o ponto de situação que o Ball Manager atravessa e aquilo que poderia ser feito. São apontadas propostas, sugestões, falhas, soluções, portanto vale a pena, e mais uma vez agradeço ao treinador Mr. Sir I.M. da equipa Ferdinand Club por ter simpaticamente aceito este desafio de dar voz àqueles que têm menos dias de Ball Manager e que estão menos preocupados com jogadores de milhões e menos preocupados com taças e taças e taças, e estão mais preocupados com subsistência, com evolução, com coisas um bocadinho mais básicas, mas que são fundamentais para que o jogo mantenha viva a animosidade daqueles que estão a entrar e que vão entrando e dos que entraram há menos tempo. Para isso, importa ouvir e dar voz a Mr. Sir I.M. do Ferdinand Club
nas entrevistas com o Presidente já de seguida. Sejam bem-vindos à BMTV5, eu sou, como vocês já sabem, Saints, da equipa da President, e nesta BMTV5 tenho comigo um treinador que tem um bocadinho de menos tempo no jogo, que é importante para darmos voz àquelas pessoas que têm, não é menos voz, mas que se calhar são menos participativas e que têm outras necessidades e outra forma de ver o jogo que quem já está há mais tempo não consegue alcançar. E porque nós todos concordamos que queremos mais equipas, mais gente satisfeita e podermos ter mais competitividade e que aqueles que começaram há menos tempo também possam ter a sua evolução, convidei o Mr. Sir I.M. da equipa Ferdinand Club, que fez o favor, entre aspas, a simpatia, de aceitar o convite e de estar à conversa comigo. Falamos com António Marçal, que é o seu nome, e Mr. Sir I.M. Seja bem-vindo, pá. Obrigado. É um prazer estar aqui à conversa contigo. E, de facto, a primeira pergunta, que é a pergunta normal, o que é que te trouxe ao BM? Como é que caíste aqui ao BM e que estás cá há 304 dias, visto que a tua data de registro é de 8 de julho de 2014? Olha, isto tudo começou com um acaso, com a malta lá do meu trabalho, que tinham falado em participarmos num jogo online. Só que erradamente eu pensava que estava a entrar num jogo que eles tinham falado que era referente ao jornal A Bola. Só que o jogo que eu entrei acabou por ser o Ball Manager, mas por engano, porque o jogo que eles jogam lá é o OMS, ou OSM, que é um jogo concorrente aqui do Ball Manager, mas um pouco mais simples, não tem o mesmo grau de envolvência, não é tão viciante como este. E eu, sem querer, acabei por vir dar aqui ao Ball Manager numa fase inicial. Acho que entrei no jogo tal como muitos treinadores para jogar no mundo real, para jogar num campeonato português, e depois posteriormente comecei a jogar no mundo de fantasia por engano, porque se calhar como muitos outros treinadores que não conhecem o jogo vão dar ao mundo de fantasia por engano, e acabam por criar o clube, vêm jogadores com nomes desconhecidos e só depois ao longo do tempo é que começam a perceber como é que o jogo funciona. Mas no teu caso, olhando aqui para o teu trajeto num curto espaço de tempo, começaste muito bem na Divisão C, ficaste logo em primeiro, fizeste 22 jogos com 21 vitórias e um empate, e depois na época 14 ficaste novamente em primeiro na Divisão B, e depois na Divisão A, na tua estreia, ficaste em quinto lugar. Portanto, não se pode dizer que tenha sido uma má experiência. Não é assim tão frequente quanto isso conseguir logo estas subidas e estes resultados. Como é que tu conseguiste fazer esta evolução rápida e estas descobertas? Tinhas mais amigos? Descobriste sozinho? Como é que isto foi? Basicamente, falando com as pessoas certas, fui conhecendo como é que funcionava o jogo. Facilmente aqui, começando nas divisões inferiores, nós conseguimos perceber que jogando com equipas Bolt, que é fácil conseguir ganhar os jogos e construir uma equipa que facilmente se consegue vencer nas divisões inferiores. Só para teres uma ideia, eu nas divisões C e B, eu era a única equipa que não era Bolt, portanto, facilmente consegui chegar a... Obviamente, durante esse trajeto, fui construindo a equipa, desenvolvendo a academia, coisa que não foi assim tão simples. Eu, só para dar uma ideia, agora recentemente com esta reestruturação que houve em oferecer, em que passou-se a dar, em vez de ser 500 mil euros, ser 1 milhão de euros para as novas equipas, eu agora tenho uma equipa satélite. Bem, mas eu já estou aí por outro campo, mas tendo uma equipa satélite, voltei a começar tudo de novo e com esse dinheiro fez-me lembrar os tempos iniciais da minha primeira equipa,
comecei outra vez a reestruturar tudo, a construir o estádio, aqueles pequenos passos que se tem que se fazer para conseguir tornar a equipa um pouco mais competitiva. O que é que, Obviamente, das tuas dificuldades iniciais, e tendo em conta que estás há menos de um ano no jogo, certamente que te lembras disso na perfeição, porque estás no jogo há 2 épocas e qualquer coisa, quais é que foram as dificuldades iniciais que tu sentiste? Ou seja, o que é que tu achas que te faltou neste passado recente que poderia ter ajudado a teres mais informação, a ter mais conhecimento, ou a dominares melhor o jogo e a alcançar os teus objetivos? O que é que tu achas que faltou e que poderia ser melhorado para ajudar aqueles que estão a entrar agora? olha, uma das coisas que me ajudou imenso a conseguir perceber alguns pormenores, nomeadamente as barras, as ois dos jogadores, aconteceu quando eu me fiz sócio, e eu não quero estar aqui a fazer publicidade a isso, e já vou fazer a minha crítica relativamente a isso, mas a verdade é que quando me fiz sócio tive a oportunidade de entrar em alguns grupos que existiam aqui no jogo, e nesses grupos existem algumas informações que estão disponíveis nos fóruns, mas só para sócios, através dos quais nós conseguimos perceber algumas coisas que nem sempre, pronto, não estão nos fóruns normais, nomeadamente hoje para determinadas posições, como é que funciona mais ou menos as barras. Não estou a dizer com isto que fiquei logo um especialista nisto, muito antes pelo contrário. Mas foi informação que tu não encontraste no manual Mas nem em lado nenhum a não ser ali. claro, é esse tipo de informação, e basta consultarmos os fóruns, muitas vezes há quem pergunte isso, e as respostas acabam por ser um pouco vagas, porque, pronto, não, parece que acaba por ser um bocado tabu falar sobre isso, ou simplesmente porque a verdade é que também no que diz respeito, por exemplo, às barras, isso adapta-se muito também com as equipas com quem vamos jogar. Acabamos por ter que adaptar a nossa equipa à equipa com quem vamos jogar. Mas, por exemplo, as hoje, além de consultar esses tais grupos, tentei consultar treinadores aqui mais antigos. Lembro-me assim, por exemplo, o Paulo Nisa, que é um dos treinadores que está aqui há mais tempo do BM. Eu tentava sempre ir falar com treinadores mais antigos e perguntar: olha, o que é que tu achas, quais são as oito mais importantes para uma defesa? Para os laterais, o que é que eu devo fazer? Devo pô-los a subir? Devo ir pô-los a cruzar a partir do meio campo, na linha de fundo? Ou seja, tentar perceber ao máximo como é que funciona o motor aqui do jogo do BM, que não é fácil. Basta ver que quando vemos os jogos em 3D, aquilo parece que os bonecos não mexem, há essa polémica. É verdade, sim. Os jogadores com menos velocidade acompanham os jogadores com mais velocidade, realmente é um bocado estranho, mas a verdade é que todas essas pequenas coisas nós temos mesmo que procurar essa informação. Agora, eu se calhar procurei essa informação, como haverão outros que se calhar tentam procurar, mas a verdade é que isto não é nada fácil para quem entra de novo aqui, qualquer pessoa que entra aqui nova no jogo. O que é que deveria ser feito, na tua opinião? O jogo não é fácil, porque vejamos, a pessoa entra aqui, ok, tem 1 milhão de euros, o que é que vai fazer com esse 1 milhão de euros? Para já não sabe se deve ou não evoluir o estádio, que é logo a primeira coisa que a pessoa deve fazer, tendo uma divisão inferior. Aliás, primeiro, deve-se começar precisamente por uma divisão inferior, coisa que agora, pelo jeito, a administração conseguiu mudar nesta nova época. Exato. Que é evitar que se comece na A, porque começar na A é para descer logo e acabou-se. Não há forma. Sim, a desmotivação depois de se bater, claro, não há forma de se bater com equipas mais fortes. Depois é logo evoluir o estádio até ao máximo da capacidade para a divisão em que estamos, que na realidade essa informação também acaba por não existir. Se a pessoa não for a um fórum ou não perguntar a outros users, não sabe que se calhar para uma divisão C 25 mil é o suficiente. Tu achas que a figura do tutor poderia ser positiva? Sem dúvida nenhuma. Isso acho que tu, como um user de 300 e poucos dias, és completamente a favor da figura do tutor? O tutor, ou pelo menos o manual que explica as regras básicas do jogo. Outra coisa que acho que podia ajudar imenso a quem está novo aqui no jogo, que era
Há bocado tinha falado naquele jogo concorrente ao Ball Manager, que é um jogo simples, não tem nada de especial. Ao pé deste não tem o mesmo, não tem a mesma, não dá a mesma vontade, a Não mesma dá pica. fixação, mas tem alguns pormenores que acho que podiam usar aqui neste jogo. Ou seja, que é um novo user, deveria ter alguns incentivos por cada coisa que faz. Imagina, ele evolvia o estádio, aumentava a capacidade para mais 10 mil. A partir daí a administração, naquele momento, a administração não, depois aliás, a presidência do seu clube oferecia 100 mil euros porque atingiu um objetivo, ou 50 mil euros. Um valor que não fosse muito alto também para não criar aqui grandes desigualdades. Mas Certo. penso que os novos users precisam de ter capital para poderem fazer negócios. Por exemplo, evolvia a academia para o segundo nível, oferecia mais qualquer coisa. Ou seja, haver pequenos incentivos, não precisa de ser grandes valores, mas que faça com que a pessoa diga assim: olha, isto realmente, estas pequenas coisas, se calhar agora no próximo dia volta-me a acontecer o mesmo e eu todos os dias venho aqui acompanhar, a ver o que é que acontece, o que é que eu vou ganhar de novo. O mesmo acontece com os estranhos. As pessoas aqui não fazem um novo user aqui não faz a mínima ideia o que é que acontece na evolução do estranho. Eu, por exemplo, veio há algum tempo a perceber o que é que eu tinha que fazer para treinar, quais é que eram os potenciais, o que é que cada um evoluía. Também existe aqui uma falta de informação sobre isso. A gente sabe. Ou seja, isso deveria estar no manual, por exemplo. Por exemplo, acho que isso é fundamental. Uma pessoa perceber qual é que é a diferença entre um potencial razoável e um potencial bom. Uma pessoa vê ali a laranjinha, um potencial razoável, tu só descobriste isso bom, em mas que não época? consegue perceber qual é que é a grande diferença entre um e o outro. Ou mesmo se passa com um muito bom, não é? E um formidável. Tu em que época é que descobriste a diferença dos potenciais, por curiosidade? Isto, basicamente, vemos um valor no mercado e começamos a perceber, então, mas espera lá, estamos a ver um jogador com aquele potencial. Se bem que eu ainda entrei na época em que os potenciais razoáveis Valiam qualquer coisa. saíam das academias, portanto eram jogadores de grande valor, coisa que agora já não acontece, não é? Exatamente. Agora os potenciais razoáveis andam aí nos livros. Certo, mas estava eu a perguntar-te quando é que tu te apercebeste, ou tendo em conta que entraste na época 13? Precisamente pelos valores do mercado, achava estranho um jogador verde valer muito mais com um jogador laranja, não é? Portanto, havia uma grande procura por esses jogadores nessa altura. Coisa que hoje já assim não acontece. Mas demoraste quê? Uma época, 2 épocas até perceber isso? Não veio tanto tempo, mas e obviamente, atenção, estou a dizer isto pelo mercado e também falando com outros users, eles próprios diziam que não seria, que os jogadores com aquele potencial iriam evoluir mais rapidamente, só que obviamente, se nós não vemos isso, se nós não percebemos isso durante pelo relatório do adjunto, não é? Porque o relatório do adjunto diz-nos que o jogador, apesar de ter um grande potencial, normalmente tem um relatório muito baixo, não conseguimos perceber essa evolução, a não ser que andemos aqui a acompanhar os treinos de um jogador durante algum tempo. Mas os treinadores mais antigos que estavam aqui no jogo chamavam a atenção para esse pormenor. Sem dúvida. Agora, óbvio, se não tomarmos essa iniciativa, não irão vir ter connosco para dizer, olha, tu faz isto, tu faz aquilo. Lá está, se calhar a importância de um tutor para nos chamar a atenção a esses pormenores dos jogadores com potencial ou não. Tu há bocadinho falaste em fóruns onde se debatiam. Tu lembras-te dos nomes de alguns grupos de fóruns, pelo que eu percebi, onde participaste e onde pudeste ver dissipadas algumas dúvidas, nomeadamente nas barras e nos OIs. Lembras-te de alguns nomes desses grupos de fóruns? Sim, eu basicamente o fórum, um dos fóruns onde há essa informação disponível é no BM Masters. Informação que vem de 2010, se não me engano. Informação, aliás, muitos treinadores que lá comentaram já nem estão cá no jogo. E curiosamente havia muita informação, há muita informação nesse fórum sobre determinados jogadores que hoje em dia nem sequer têm um grande valor no mercado e nessa altura tinham muito valor, mas no que diz respeito às ordens de jogo eu achei muito útil toda a informação que eu consegui recolher de lá e depois, claro, a informação que eu recolhi de lá
comecei a trocar essa informação com outros treinadores mais antigos aqui do jogo para ver o que é que eles diziam, o que é que achavam, se concordavam, se realmente era assim que funcionavam ou não. O que é que tu achas, olhando para a tua equipa e tendo em conta que eu estou a olhar para o teu plantel, e tu tens uma equipa praticamente em termos de qualidade tudo acima dos 60%, e lá está, para quem está há 2 épocas e qualquer coisa, pode-se considerar uma evolução bastante positiva. O que é que tu achas que que faz com que algumas equipas estejam aqui, se calhar ao dobro do tempo que tu estás, ou ao triplo, ou seja, com 600 dias, 900 dias de BM, e que, como se costuma dizer, e sem desrespeito nenhum, é uma expressão tipicamente portuguesa, não passam da cepa torta. O que é que tu achas que pode fazer com que essas pessoas não evoluam, não aprendam truques, não aprendam dicas? Acho que é necessário uma grande dedicação ao jogo. Eu, por exemplo, eu consigo estar com alguma frequência online. Ainda ontem, por exemplo, eu sabia que havia aí 2 ou 3 jogadores no mercado, que o leilão ia acabar perto das 2 da manhã. Não estou a dizer que com isto estive aqui acordado feito tonto até às 2 da manhã para comprar esses jogadores, mas ontem, por exemplo, fui jogar a bola com os meus amigos e cheguei mais tarde a casa. E sabendo disso, de antemão, aproveitei, olha, deixa-me ver se os jogadores ainda lá estão no leilão, se calhar vou aproveitar que eles estão baratos, vou tentar a compra deles. E consegui comprar jogadores, por exemplo, por um valor muito baixo, e sei que agora futuramente vou conseguir revendê-los por um valor mais elevado. Ou seja, se tu te dedicares aqui um pouco ao jogo, tu consegues juntar algum dinheiro. Agora é assim, não consegues, obviamente, comprar jogadores que valem 100 mil e depois ires querer vendê-los por 1 milhão. Obviamente que aí nunca vais conseguir enriquecer. Aquilo que eu tento fazer, acho que é algo que muita gente também já... Se bem que é uma coisa que já vi fazer muito mais aqui no jogo, que é o trading. Basicamente, para tentar juntar algum dinheiro para comprar jogadores um pouco melhores, é comprar jogadores a 1000, 2000, 3000, olha, e vender logo de seguida por 20 mil. Eu tento ter sensibilidade suficiente de perceber que quando vejo um jogador que está aqui há menos tempo no jogo, ou que tem mais necessidades que eu, se eu vejo que ele está a levar comigo esse jogador e que ele precisa muito mais desse jogador, seja para a sua equipa ou para revenda, obviamente eu sou o primeiro a tomar a iniciativa e falar com ele pelo chat, olha, amigo, sei que tu se calhar precisas mais desse jogador, eu não vou mais visitá-lo, ficas tu com ele, pronto. Porque lá está, é aquelas tais coisas também é preciso ter um pouco de bom senso. Eu, quando inicialmente estava a construir a minha equipa, quando me faziam isso, opa, eu ia aos arames, eu chateava-me tanto com users mais antigos, porque via que eles simplesmente estavam a visitá-lo, mas não é porque precisassem do jogador, é porque realmente aquilo só servia para eles fazer revenda posteriormente. Coisa que eu agora estou a fazer para ganhar mais algum dinheiro, mas tento não ultrapassar quem realmente aqui está a construir uma nova equipa. Agora, a mim entristece-me bastante ver que no início desta nova temporada, portanto estamos ao 5º dia da época 16, neste preciso momento estão cerca de 60 pessoas online, quando se calhar há 1 ano ou há 2 estavam mais de 100 ou 150 pessoas. Ou seja, há aqui qualquer coisa que tem que se mudar, porque o jogo não está a atrair novos users, ou pelo menos aqueles que cá entram não ficam muito tempo. O jogo não é fácil para pessoas que aqui entram. Não é fácil ter uma equipa competitiva. Lá está. Começando por divisões inferiores, uma pessoa facilmente consegue, e indo para um mundo onde não há muitas equipas difíceis, consegue evoluir. Mas quer dizer, também se uma pessoa entrar num campeonato demasiado competitivo e ver que aquilo não dá resultados e não consegue evoluir os jogadores, não tem ajudas de ninguém, facilmente se farta do jogo. Quer dizer, isso é óbvio. Há aqui qualquer coisa que tem que ser mudada neste jogo. Eu já dei aquela ideia de dar incentivos a novos users, nomeadamente com objetivos. Eu já vi isso escrito nos fóruns. Eu acho que isso é uma ótima ideia. Pequenos passos que a pessoa faz, dar uma recompensa, não dar apenas um coin por uma pessoa fazer um login diário. Por exemplo, ao fim de 10 logins seguidos, dar, por exemplo, 5 coins, ou dar algum dinheiro. Eu estou a dizer isto para novos users, não estou a dizer isto para users mais antigos, porque esta é a forma que eu vejo de conseguir puxá-los.
para o jogo. Como é que tu vês neste momento as regras do mercado? Ou seja, neste momento houve uma transição e as sugestões que tens dado são interessantes. O mercado recebeu uma crítica recente, alguns concordam, outros nem por isso, que foi a junção dos livres com os restantes jogadores de mercado. Há aqui uma situação muito sensível que alguns users tendem a esquecer, é que chama-se livre-arbítrio, ou seja, o user que vai comprar o jogador compra a quem bem entender. E por incrível que pareça, e isso tem acontecido com muita frequência, há gente que prefere comprar nos livros do que estar a dar dinheiro a outros users, seja por não gostar do user A ou B, ou para não o tornar mais forte, ou porque não lhe quer dar dinheiro, ou porque não gosta dele, seja lá quais forem os motivos. O livre-arbítrio é de cada um, portanto as pessoas dão o dinheiro que entendem. E eu fiquei com a sensação também que uma das razões pela qual isto está a acontecer é que a administração quer que os valores desçam todos, e isto de manter os livros para já é uma forma também de fazer sair dinheiro do jogo e obrigando naturalmente a que os jogadores passem a ter que ser comercializados por valores mais baixos, porque há fossos de equipas com 100, 200, 300 milhões, e há outras equipas que, coitadas, nem 200 ou 300 mil têm. E recentemente, num dos fóruns que falava precisamente nisso, uma equipa, o Caneladas, tentava mostrar precisamente a sua perspectiva em relação aos livros, porque se irritava com aqueles que diziam que queriam acabar com o mercado dos livros, que no fundo acabava por ajudar equipas com pouco dinheiro, mas que precisavam de comprar jogadores, mas jogadores simples. O problema é que a malta que vai aos fóruns, pelo menos 95% se calhar, ou 90%, já tem outra condição financeira e estão preocupados com jogadores de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. E esta malta compra jogadores, e se calhar aconteceu-te a ti também, tu começaste por comprar jogadores se calhar de 50 mil, de 100 mil, de 20 mil, para dar pequenos saltos qualitativos na equipa. Como é que tu vês estas disparidades? Isto que eu estou a dizer faz algum sentido? Como é que tu vês isto como um user recente? Olha, a junção do mercado dos vivos com o mercado regular, quanto a mim, é um mal menor, porque eu continuo a defender a ideia que o mercado, que os vivos deviam acabar, porque eu sei que já vi jogadores muito bons de equipas que depois desaparecem do jogo, os jogadores estavam emprestados, que depois vão para o mercado dos vivos e de facto são grandes jogadores e é pena que eles saiam do jogo. Mas a verdade é que esse dinheiro é dinheiro que é tirado de fora, é dinheiro que depois não vai circular no mercado normal. E pior, ainda pior que isso, é ver que há users, e eu sei que tu gostaste de falar desse fórum porque eu próprio acabei por responder fiz um comentário sobre isso. Vejo pessoas a gastarem dinheiro nos livros, especialmente de jogadores que são dispensados das academias, que é outra situação que eu não consigo compreender, que parece que há um desconhecimento ainda por parte de users mais antigos, que se dispensarem um jogador da academia, esse jogador vai parar aos livros em vez do jogador desaparecer. E depois vemos jogadores de potencial razoável, bom, de 18, 17 anos, a serem comprados por um valor muito superior a jogadores que são colocados no mercado com o mesmo potencial, com a mesma idade, que simplesmente nem sequer são visitados, quando dizem que esses jogadores saem muito mais barato comparado no mercado dos vivos. E não é verdade. Podia dar aqui vários exemplos, eu cheguei a dar esses exemplos. Ou seja, é mais uma falha de informação que existe no jogo, porque devia dar essa informação, completando o que estavas a dizer, que quem não quiser os jogadores basta não fazer nada, porque ao fim de X dias o jogador desaparece, tão simples quanto isso. Não precisa dispensar. Que está na academia, se o jogador é dispensado, logo à partida é um jogador que nem sequer foi promovido, logo desaparecia, nem sequer tinha que ir parar aos livros. Não faz qualquer sentido. Se o jogador é dispensado, é porque o user não quis que ele ficasse na sua equipa. Uma coisa era se ele fosse promovido e posteriormente dispensado. Exato. Isto mantendo-se o mercado dos vivos. Outra coisa, é um jogador que é dispensado da academia porque o user não quis, vai parar ao mercado dos vivos. Não faz qualquer sentido. Por isso é que o mercado também está como está, porque antigamente no mercado corrente e no mercado dos vivos, se calhar havia metade dos jogadores que neste momento estão no mercado. Porquê? Porque os jogadores que não são promovidos semanalmente por treinadores que depois posteriormente os dispensam,
vão tornar o mercado muito maior do que aquilo que era há umas épocas atrás. Tu tens alguma sugestão, ou ideia, ou proposta que gostasses de ver implementada no sentido de melhorar o mercado, indo de encontro às expectativas e necessidades dos novos users? Tens alguma ideia do que é que poderia ser melhorado para facilitar o mercado aos novos users? Se eu falar até por mim, que já ando aqui há algum tempo, eu sinceramente às vezes não consigo perceber o valor dos jogadores. Eu, por exemplo, às vezes compro jogadores no mercado que supostamente o valor dele aparece lá como 2 milhões e depois se eu for vendê-lo, supostamente ele nem vale 50 mil. Às vezes eu Sim, nem são os consigo vendê-lo chamados por 20 mil. chouriços. Portanto, ok, tudo bem, eu percebo que tem que se manter aqui um pouco o jogo de não revelar o verdadeiro valor dos jogadores, mas às vezes também isso faz com que, se calhar, às vezes até façamos propostas a treinadores que acham as propostas ridículas porque nós próprios não conseguimos perceber qual é que é o verdadeiro valor dos jogadores. Apesar de haver aí alguns blogs que até ajudam nesse aspecto, o blog do Monteiro dá algumas dicas sobre isso. No fim de contas, eu próprio, que já ando aqui há alguns dias, eu não consigo perceber ao certo se o jogador vale aquilo ou não vale. Eu, muitas vezes, quando compro jogadores, tem a ver com a minha necessidade. Se eu preciso de um jogador com uma determinada posição, porque ou não está a render, ou porque vendi um que estava na minha equipa, eu vou buscá-lo e às vezes acabo, já houve situações que acabei de dar muito mais por ele do que aquilo que ele realmente valia, mas simplesmente porque eu não quis perder aquele jogador, fazia-me falta para aquele momento, mas não é porque eu valesse aquilo. Novos users, obviamente, que ainda mais dificuldades aqui têm, porque vêm os jogadores, se calhar vão ao mercado, mas abrem aquilo por abrirem, nem sequer conseguem fazer não conseguem pôr pela qualidade, pelo potencial, pelo valor de mercado, até pelo ordenado. Muitas vezes compram os jogadores, não têm em consideração o ordenado e depois, quando chega à segunda-feira, quando tem uma economia se calhar razoável, passa a má, porque os ordenados são demasiado elevados. Mas isto voltamos à velha questão do tutor. O tutor podia ajudar aqui imenso no que diz respeito a jogadores, por exemplo, jogadores com XP, as pessoas com experiência, tudo o que sejam users novos vão procurar jogadores que tenham se calhar um relatório adjunto muito alto ou uma qualidade alta, quando no fundo essa nem sequer não é isso que vai definir se ele é um bom jogador ou não. Muitas vezes é a experiência que define se o jogador realmente pode render muito mais. Eu dou exemplos de, muitas vezes quando estou a fazer trading, estou a vender jogadores mais velhos, vejo muitas pessoas a dizerem, não quero, até ele já está a perder atributos, e eu tenho de explicar, mas olha, tem atenção, é este tipo de jogadores que fazem a equipa render. Eu até digo, olha, vai ver a minha equipa principal são os jogadores mais velhos, mas porquê? Porque têm uma experiência elevada e é precisamente isso que te vai ajudar, se calhar, a ganhar mais jogos. Mas lá está, não é fácil para uma pessoa nova aqui no jogo perceber estes pequenos pormenores porque não existe essa ajuda. Eu próprio, eu digo isto, mas eu estou a falar contra mim. Eu só na época passada, portanto, quando cheguei à divisão A, comecei a apostar em jogadores com mais experiência, porque comecei a ver que andava a perder ou a empatar jogos com equipas que me pareciam inferiores, sem dúvida nenhuma, comparando o jogador 1 a 1. Eu via que que a equipa adversária era inferior, mas depois eu ou perdia, ou empatava, ou era dominado e se calhar e não conseguia compreender se aquilo tinha a ver com as barras, também poderia ser, mas percebi que o principal fator era a experiência. Mas não há algo que nos diga explicitamente que a experiência é um fator importante aqui no BM. Mas de facto sem dúvida nenhuma. Pronto, acho que sim. Relativamente ao ponto de situação em geral, e já abordámos aqui temas bastante interessantes, como é que tu vês estes pormenores, como nós abordámos até no último BMTV, de grupos organizados, de supostas batotas e favorecimentos? Como é que tu, estando há menos tempo e ainda estando a pouco e pouco a desbravar caminho, como é que tu tens visto a evolução da batota e de todas estas questões ligadas com o BM, menos lícitas, digamos assim? Olha, quando a mim não me afeta diretamente isso, não posso dar uma opinião concreta. Obviamente
Eu tive aí uma situação de um jogador que tinha feito uma proposta e quanto a mim, pronto, acabou por sair por uma proposta inferior à minha e não achei muita piada aquilo. E acabei por comentar com outros users mais antigos para ver o que é que eles achavam, se aquilo tinha sido um bom procedimento, se não tinha sido, se tinha sido o procedimento correto, se não tinha sido, e houve pessoas que deram opiniões distintas, que achavam que sim, outros achavam que não. A mim custa-me um bocado andar, de certa forma, andar a denunciar, se calhar, situações que não são para serem denunciadas, se calhar há outras que devem ser denunciadas, mas aqui acaba por acontecer tudo um pouco. Agora custa-me acreditar que, prefiro não pensar dessa forma, que existe aqui pessoas a serem favorecidas, porque quer dizer, caramba, isto é um jogo, isto é para nós nos divertirmos. Obviamente, eu confesso que quando perco, se calhar até com equipas mais fracas, que eu vou aos arames e fico realmente muito chateado, mas não posso ver as coisas dessa forma. Agora, posso dizer que, isto agora só fugindo um pouco ao assunto, mas é mais uma opinião que eu tenho, e antes que me esqueça de dizer, eu acho que se devia rever a situação de quem é sócio aqui no jogo, ou pelo menos que se faz sócio, ou que se quer fazer sócio aqui. Existem muitos poucos incentivos para quem é sócio aqui no jogo, e quando eu digo incentivos, não é terem vantagem. Obviamente, se isso acontecesse, não teria qualquer lógica. Portanto, teríamos de ser todos aqui sócios para sermos todos tratados de forma igual. Mas eu fiz-me sócio e, sinceramente, não sei se vou renovar o pacote de sócios, porque eu não vejo assim grandes vantagens. O que é que tu gostavas de ver implementado para justificar ser sócio? É que esta também é uma questão polémica, porque há as duas opiniões, ou seja, há a malta que se aborrece porque os sócios é que têm direitos a isto. Parece que há muita malta que quer tudo à borla. E por outro lado, tal como tu acabaste de dizer, há malta que para ser sócio, para investir, diz, ok, a gente investe, e quem investe é que dá o garanto ao jogo, mas que realmente quer mais condições. O que é que tu achas que devia de haver mais? Eu acho que isso é um dos pontos principais que a administração devia rever. Por exemplo, não tem qualquer lógica na criação de uma taça. Eu penso que são 300 moedas para se criar uma taça. 400 moedas, pronto. Quer dizer, eu defendo uma teoria, por exemplo, em relação às taças, de que, ainda há bocado estava a pensar nisso, uma pessoa quando cria uma taça, acha errado ter que ser quem cria a taça, ter que se chegar à frente com essas 400 moedas. Eu acho que devia criar um sistema em que a pessoa criava a taça, aliás, sugeria a taça, convidava vários amigos, ou pessoas que não fossem amigas, pessoas que utilizam aqui o jogo, e depois as moedas deveriam ser divididas por todos os elementos que entram nessa taça. Portanto, seria mais justo, se calhar, numa taça com 40 utilizadores, cada um se chegar à frente com 10 moedas, do que ser um com 400 moedas e os outros entrarem por arrasto. Porque, quer dizer, quem cria a taça não tem qualquer benefício. Essa sugestão que estás a falar precisamente é interessante, e aliás já foi sugerida à administração, em tempos, sem sucesso, porque as contas são muito simples. Eu dou só uma pequena conta e rápida. A Taça dos Tubarões já chegou a ter mais de 100 participantes, e não são todos sócios, mas e mesmo que sejam todos sócios, são 50 moedas. Ora, 50 moedas são 5.000 moedas a entrar só numa única taça. Não faz sentido, como tu dizes, serem 400 moedas de entrada inicial. Uma entrada inicial para organizar uma taça bastaria ser 75 ou 100 moedas, porque o verdadeiro dinheiro vem do número de participantes e não por quem cria a taça. Por isso o que dizes faz todo o sentido, porque se calhar muito mais gente gostaria de criar taças para os amigos do bairro e para o amigo da empresa e lá do clube e dos chats, etc. Havia muito mais taças criadas, porque logo à partida enfiar 400 moedas não é fácil, como todos nós sabemos. Sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que eu já em tempos sugeri em fóruns, e acho que poderia ser uma coisa exclusiva de sócios, que quanto a mim não era uma vantagem, uma vez que seria algo que até poderia incentivar a trazer mais pessoas a tornarem-se sócios, era a criação de um chat, ou a utilização do mesmo chat que já temos, mas cujo acesso para um determinado campo fosse feito apenas para quem fosse sócio, onde se poderia discutir tudo que se quisesse acerca do BM,
e, ou seja, discutir, atenção, não é estarmos aqui a criar, estarmos aqui a puxar aquela conversa de há pouco, de suspeitas, de Sim, sim, batota, sim. Conversa, debate. mas, por exemplo, nós aqui não podemos de fazer publicidade dos jogadores por mensagem ou por chat. Eu próprio já recebi várias multas, faço aqui o meia-culpa, portanto, sou o exemplo a falar sobre isso. Eu já recebi multas por fazer publicidade quando não o posso fazer. A verdade é que, e isto é mais que óbvio, que a maior parte das pessoas que utilizam fóruns não são novos users. Poucos são aqueles que vão aos fóruns para ver os anúncios. Acho que a criação de um chat onde se pudesse, por exemplo, publicitar os jogadores que nós temos à venda, ou podemos potencialmente negociar, sabemos logo de antemão, não estamos a fazer mal nenhum, porque seria permitido a pessoa fazer a publicidade desses jogadores, seria um benefício para quem fosse sócio e também seria uma forma de proteger. Atenção, lá está, isto seria um acesso apenas para users mais antigos, ou com pelo menos 3 meses de utilização do jogo, também para proteger users novos, para não serem enganados. Portanto, mas também a utilização desse chat, se fosse feito por várias pessoas, também poderia logo se dar a situação de poder explicar, olha, atenção, não compres este jogador, porque esse jogador não vale isso que esse treinador está a pedir. Portanto, e se fosse uma coisa exclusiva de sócios, seria mais um benefício, algo que pudesse incentivar as pessoas realmente a fazerem sócios, porque, no fundo, quais são as grandes vantagens? Ok, temos 7 amigáveis em vez de ter 3, ajuda imenso. Temos o visualizador em 3D, sem dúvida nenhuma. Depois, a partir daí, temos aquelas coisinhas que a gente chama mariquices, entre aspas, não é? Das camisolas, que realmente é giro. E as taças a metade do preço também. Pronto, desculpa o que As taças. sim, sim. Em vez de ser a 100 moedas, é 50. Metade do preço, sim, sem dúvida nenhuma. Mas sim, na generalidade são coisas mais de estética do que de utilidade. Lá está. Sim. Aquilo que nós pagamos com dinheiro real, devia haver outro tipo de benefícios, obviamente não trazendo vantagem sobre quem não é sócio, mas também que nos permitisse, de facto, saber que aquele dinheiro que nós estamos a utilizar está a ser bem emprego. Outra coisa que realmente acho que a administração tem falhado um pouco é sobre as novidades que o jogo está a ter. Têm sido um pouco demoradas. As pessoas também cansam-se um pouco porque querem ver. Tudo bem, não podemos agradar a todos, sem dúvida nenhuma. Eu, por exemplo, acho que estas academias não foram más de todos. Isto só pelo simples facto de que traz a componente de simulador real de futebol. Portanto, o que se torna agora aqui importante é treinarmos os jogadores que saem das academias. Portanto, nós antigamente saíam os tais ditos jogadores já trabalhados, portanto já vinham com skills muito altas. E esses jogadores não tinham que ser trabalhados. Agora, esses jogadores novos que saem, temos que ser nós, a partir do treino, a torná-los realmente jogadores que no futuro podem fazer a diferença. Eu não discordo com a forma como agora foram feitas as academias, mas noto que houve aí um grande conflito entre várias pessoas aqui do jogo. Uns defendiam que deviam-se manter as academias antigas, outros diziam que estas academias até não estavam más de todos. É muito difícil aqui agradar a toda a gente. Mas pronto, isso vai sempre acontecer. Eu só acho que realmente novidades para o jogo deviam acontecer com mais frequência. Esta junção do mercado dos livros com o mercado regular, ou o simples facto de novos users reiniciar a equipa e não poderem ir para a divisão A, isto já peca por ser tardio. Isto já deveria ter sido uma medida a ser implementada na época passada, mas pronto, eu também não sei o que é que isso implica em termos de programação, se é uma coisa assim tão complexa, se não... Muito bem. A nossa conversa já vai longa. Antes de terminarmos, só perguntar-te se queres deixar alguma mensagem para a administração ou para os users que vão ouvir a BMTV. Eu volto a defender realmente o papel do tutor. É importante. Acho que sim, devia haver um acompanhamento personalizado a novos users, de forma a que eles não desistam do jogo. Porque penso que um grande mal do jogo é precisamente esse. É raro o
user novo que se mantenha aqui no jogo. Outra situação que já falei, mas que volto a frisar, que é dar incentivos aos novos users por determinados objetivos que eles vão cumprido, portanto, a evolução do estádio. Queres dar uma sugestão de número de dias de registro que marcam a diferença entre um novo user e um user já com algum tempo? O que é que tu achas? Uma temporada, 2 temporadas, 150 dias, 300 dias? O que é que tu achas? Eu, por exemplo, eu estou aqui há 300 dias, eu jamais poderei me comparar com os ditos tubarões aqui do... Aliás, nem sequer me posso comparar com semi-tubarões aqui do jogo. Eu sei que nunca irá lá chegar, ou muito dificilmente irá lá jogar. Mas, por exemplo, eu este ano consegui ganhar a taça do mundo onde eu estou a jogar. Isso para mim foi uma alegria imensa. No entanto, se calhar o mundo onde eu estou, para determinadas equipas, aquilo seria... Olha, como diz o outro, Pinners, portanto seria muito fácil. Mas essas pequenas coisas podem fazer muita diferença para quem entrar aqui de novo no jogo. Conseguir entrar num mundo que não seja muito difícil e conseguir começar a ganhar coisas, se calhar vai ajudar com que a pessoa não sinta essa grande disparidade entre equipas com orçamentos muito maiores, com jogadores de qualidade ao qual nós nunca vamos conseguir chegar. Mas não sentir essa diferença tão grande. Eu vejo isso principalmente nas taças onde participo. Uma vitória, um jogo em que eu não levo 3 de um tubarão, para mim já é uma vitória, já fico contente, mas obviamente para equipas que começam, que se calhar estão aqui há 100 dias e não conseguem chegar a esse patamar, ou chegar ali a um ponto em que digam que tem uma equipa minimamente competitiva, nem que seja só para estar uma divisão lá. Muito bem. Claro que sim, e mais uma vez batemos na mesma tecla ao nível da informação e do manual, que é muito importante, porque de facto não é justo, e tem que se ver as coisas, porque a moeda tem 2 lados. Não seria também justo que alguém, ao fim de 100 dias, estivesse ao mesmo nível de alguém que tem 1500 ou 1600. As realidades são mesmo essas. Há que perceber que há diferenças, há que criar condições para quem começa a poder chegar lá ao fim de uma época, 2, 3, 4, seja o que for, mas que tem que ter condições para quem trabalhar a sério poder lá chegar. Temos um exemplo que já foi falado aqui várias vezes, que é o Carrera dos Bad Boys. É um bom exemplo de quem começou mais tarde e que palmilhando e trabalhando consegue chegar a bom porto. E há mais users, naturalmente, mas é preciso perceber que as coisas demoram o seu tempo. Como tu disseste muito bem há pouco, é preciso dedicação, é preciso disponibilidade, é preciso querer aprender. Às vezes conversar com as pessoas certas ajuda a ter as respostas às dúvidas corretas para se poder também evoluir. E é preciso perceber que não podemos ser todos iguais, porque da diversidade é que surgem as vitórias e as derrotas, e o random vem baralhar isso tudo muitas vezes, como é normal, para animar isto, mas de facto é preciso perceber que isto não pode ser tão linear ou matemático, que os mais velhos ganham sempre aos mais novos, nem sempre isso acontece, e que só por estar cá há mais tempo automaticamente já se tem que saber mais. É preciso trabalhar e palmilhar, mas realmente deste aqui algumas dicas, que te agradeço naturalmente, e todos agradecemos, de como poder diminuir este fosso entre os que estão a entrar e de facto o manual e os mais velhos, e de facto a informação e o manual são importantíssimos para que os mais novos não esmoreçam, não queiram ir embora, porque também temos que compreender que é frustrante, naturalmente, entrar e apanhar 7, 8-0, e 9-0, e 10-0, e depois ao fim de uma época continuar a levar 7, 8, 9 e 10, porque nem todos aprenderam, porque nem todos arranjaram os amigos certos e por aí fora. Portanto, o jogo em si, ou seja, a administração também tem a responsabilidade de facultar de uma forma organizada essa informação para que ela possa chegar ao novo user, seja através dos fóruns, seja através do manual ou do tutor ou de qualquer outro sistema, para que os novos possam efetivamente evoluir e possam evoluir, neste caso já estamos a falar 600 não, já estamos a falar de 224 dias até chegar a A, porque tem que começar na C, 112 dias tem a época,
portanto 224 dias para chegar até A, que poderão ser suficientes para aprender muita coisa, e tu também és um bom exemplo do muito que aprendeste nestes 300 dias, e é esse o caminho que se deve seguir para ter cada vez mais sócios, e porque não, vamos complementar a tua ideia, dizendo que se calhar se houvesse mais patrocínios e apoios de outras empresas, por exemplo, porque não, já que estamos a falar de um jogo ligado a um jornal nacional, que é o Jornal da Bola, tem a responsabilidade de ter outros apoios e outros patrocínios para dar outros miminhos e outras condicionantes, sobretudo aos sócios, por exemplo, não só, mas sobretudo aos sócios, porque aí se calhar já toda a gente percebia o que é que significa ser sócio e tinha outra vontade. Companheiro, António Marçal, Mr. Siraem, foi um prazer. Aliás, só por curiosidade, não falámos no início, tu és de arredores de Lisboa, Loures, não estou. Sou da Bobadela. Bobadela, muito bem. Fica a informação, que é sempre uma curiosidade sabermos onde é que cada um está no país. Como sabem, eu estou em Caldas e hoje não faço nem mais um. Portanto, companheiro, foi um prazer e espero que tenha sido do agrado de todos. Até à próxima BMTV. Despeço-me com consideração, como dizia o engenheiro Sousa Veloso, de TV Rural. E continuem a ver e não percam o próximo episódio, porque nós também não.